Olá, bom dia, graça e paz do Senhor, seja com você, com sua família, seja com você, mamãe. Hoje é o dia das mães e nós estamos aqui agradecendo a Deus pela sua vida, você, mamãe, pela vida de todas as mães e que Deus esteja abençoando cada família na extensão através das mães que dedicam todo carinho aos seus filhos desde o nascimento, criando-os e quando crescem continuam sendo meus meninos, né? É isso aí. Pois é, hoje é domingo, dia do Senhor, nós estamos aqui com mais uma lição da nossa EBD, a lição de número 7, não com o coração inteiro. Segundo Crônicas 25, verso 2. O texto base de nossa lição resume bem o período do Reino do Sul, Judá. Após a divisão do reino, as 10 tribos do norte seguiram a Jeroboão e o fizeram rei sobre Israel. Ao sul, porém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim continuaram fiéis a Davi e aos seus descendentes. Um fato curioso, no passado, essas duas tribos rivalizavam entre si, pois a casa de Saul era da tribo de Benjamim e a casa de Davi era da tribo de Judá. O reino de Judá compreende um período de aproximadamente 344 anos, desde 931 a.C., no reinado de Roboão, até 587 a.C., com a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportando o povo judeu cativo para a Babilônia. Ademais, os reinados dos reis de Judá são marcados por momentos de grandes avivamentos e afastamentos de Deus. Os autores dos livros dos reis e das crônicas evidenciam que a paz e a prosperidade aconteciam sob os reinados piedosos. Por outro lado, a decadência e a ruína aconteciam sob os reis maus. Nesta lição, refletiremos sobre necessidade de adorar ao Senhor com sinceridade de coração, sobre como a fé é fundamental para os momentos de angústia e sobre como o arrependimento sincero traz vitórias. Primeiro momento, não com um coração inteiro. Os reinados que sucederam a Roboão foram marcados por avivamentos importantes e reformas espirituais significativas, mas também por um perigo sempre constante, a idolatria. Em alguns momentos da história do reino de Judá, a adoração ao Senhor foi desprezada, dando lugar à adoração aos deuses dos povos vizinhos, inclusive do reino do norte, Israel. Os reis piedosos neste tempo, que valem a pena mencionar, são o rei Asa, segundo Crônicas 14, 2, o rei Josafá, segundo Crônicas 17, 3 a 4, o rei Joás, segundo Crônicas 24, 2, o rei Amazias, segundo Crônicas 25, 2, o rei Uzias, segundo Crônicas 26, 4, o rei Jotão, segundo Crônicas 27, 2, o rei Ezequias, segundo Crônica 29, 2, e o rei Josias, segundo Crônica 34, 2. Esses reis se mantiveram fiéis na adoração ao Senhor. Eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, e alguns promoveram reformas e avivamentos espirituais profundos em seus reinados. Por outro lado, outros reinados
foram marcados pela idolatria e pela convulsão social. Podemos mencionar os reinados dos reis Jeorão, filho de Josafá, segundo Crônicas 21, 20. Acasias, neto de Acabe, de Israel por parte de mãe, a rainha Atalia. O rei Acaz, filho de Jotão, 1 Crônicas 22, 1 a 3. O rei Manassés, segundo Crônicas 33, 2, filho de Ezequias. Jeoacás, segundo Reis 23, 32. Joaquim, segundo Crônicas 36, 5. E Joaquim, segundo Crônicas 36, 9. Ora, podemos extrair aqui uma importante lição. A despeito da piedade de alguns reis de Judá, seus filhos não seguiram seus exemplos. Anteriormente, podemos ver que o piedoso rei Josafá teve como sucessor o ímpio rei Jeorão. O rei Acaz era filho do piedoso rei Jotão, e talvez o caso mais emblemático, o terrível rei Manassés teve por pai o piedoso rei Ezequias. Por outro lado, o próprio rei Ezequias era filho do ímpio rei Acaz, e o rei Manassés teve como filho o piedoso rei Josias. Isso nos mostra a importância de estarmos atentos em relação à espiritualidade e ao amor ao Senhor das nossas gerações futuras. Em linhas gerais, todos esses reinados mostram os altos e baixos que caracterizavam a adoração em Judá, geração após geração. Portanto, o fato de o povo seguir a casa de Davi não evidenciava que o coração adorava sinceramente o Deus do rei Davi. Então, interessante, né? O pai faz um reinado bom, o filho faz um reinado ruim. Aí, na sequência, o filho, que seria o neto, faz um reinado bom. Um não segue o exemplo do outro. Pai não segue exemplo de filho, filho não segue exemplo de pai. Segundo momento, na angústia, a conversão ao Senhor. As narrativas dos reis piedosos de Judá são extraordinárias. A confiança depositada em Deus nos tempos de angústia e os livramentos do Senhor em situações dramáticas são uma grande inspiração para nós. Hoje, como não se impressionar com o maravilhoso livramento de Deus ao rei Josafá e a todo o seu povo, quando um grande exército dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas, vindos do país de Edom para atacá-los, segundo Crônicas 21 e 2. O texto bíblico mostra que, então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também, de todas as cidades de Judá, vieram para buscar ao Senhor. Segundo Crônicas 3 e 4. Mais adiante, no verso 22 desta passagem, expressa que, quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Da mesma forma, como também não se maravilhar com o grande livramento que o Senhor concedeu ao rei Ezequias, diante do poderoso exército de Senaqueribe, rei da Assíria. A angústia do rei de Judá pode ser sentida ou pôde ser sentida em sua oração. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve.
Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Segundo Reis 19, 16 a 19. E o Senhor ouviu a oração do rei, e sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Segundo Reis 19, 35. Ora, esses dois exemplos de livramentos extraordinários revelam o profundo amor do Senhor pelo seu povo. As palavras dos profetas que ministravam neste tempo mostravam o quanto os pecados do povo entristeciam a Deus. O comovente apelo do Senhor expresso pelo profeta Isaías: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1, 18 e 19. Expressam o desejo do Senhor em abençoar o seu povo. Deus deseja nos abençoar. Nós só precisamos estar de coração aberto para buscar e receber a bênção do Senhor. Por outro lado, os tempos de angústia e sofrimentos foram a antessala dos avivamentos espirituais. Por analogia, muitas vezes em nossa vida precisamos passar pela bênção dos apertos, pois nos conduz a uma aproximação genuína com Deus. A escola das provações sempre forma pessoas piedosas. Assim, não perca as oportunidades de crescer e vencer por meio das provações. Alguém diz que a topada é uma bênção na nossa vida porque nos torna a caminhada mais rápida. Terceiro momento, no arrependimento genuíno, o livramento de Deus. A história do povo de Deus é marcada pelo ciclo que compreende o sofrimento, o avivamento, o livramento e a volta ao pecado, levando o povo mais uma vez ao sofrimento e assim por diante. Levanta, cai. Levanta, cai. E hoje não tem sido diferente. Desse modo, o arrependimento é a confissão sincera, ou melhor, o arrependimento e a confissão sincera são uma necessidade constante para que o povo não perdesse o vínculo do relacionamento com Deus. Mais do que a necessidade das bênçãos do Senhor, o vínculo do povo de Judá para com o Deus de Jacó significava a razão de existir como um povo. O livramento, portanto, era apenas um sinal desse significado de que o povo era chamado pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. Em conformidade com isso, a história do rei Manassés, segundo Crônicas 33, ilustra bem o que refletimos acima. Filho do piedoso rei Ezequias, era um rei extremamente mau e perverso. Praticou a feitiçaria, matou seus próprios filhos em sacrifício aos seus deuses, reconstruiu os altares pagãos que seu pai havia destruído. Isso
sem mencionar outros atos, objetos cometidos por um período de aproximadamente 55 anos, mesmo o Senhor tendo enviado os seus mensageiros a Manassés, exortando-o ao arrependimento. Por conseguinte, os comandantes dos exércitos da Assíria o prenderam e o levaram para a Babilônia, amarrado por correntes. Lá, o rei Manassés muito se arrependeu e orou ao Senhor, Deus de seus pais, que ouviu a sua oração e o fez retornar novamente para Jerusalém, onde, enfim, Manassés declarou que o Senhor é Deus. Que bela história de arrependimento, de confissão de pecados e de livramento. Da mesma forma, nós, o povo de Deus, devemos examinar sempre a nossa consciência e não termos qualquer reserva em nos arrepender e confessar ao Senhor os nossos erros e pecados. Grandes avivamentos espirituais acontecem quando há arrependimento e confissão sincera. Portanto, se desejamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, devemos trilhar sem reservas o caminho do arrependimento e das confissões de nossas falhas e pecados. Linda lição, não é? Que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Conclusão. Hoje refletimos sobre a história dos reis de Judá. Aprendemos que a adoração e o relacionamento com Deus devem ser com total inteireza e coração. Também aprendemos sobre como a fé é fundamental para os momentos de angústia e sobre como o arrependimento sincero traz vitórias. Para pensar e agir. Primeiro, você já enfrentou situações difíceis que lhes fizeram aproximar-se de Deus? Certamente já, todos nós. Segundo, qual o lugar da confissão de pecados ao Senhor em sua vida? Será que nós temos confessado os nossos pecados? E, finalmente, como temos expressado a bondade de Deus para com as pessoas que estão ao nosso redor? Como eu posso expressar essa bondade de Deus? Posso falar com as pessoas, posso ser amáveis com elas, posso viver dando testemunho do que Deus faz por mim, sendo um bom vizinho. Existem várias formas. E intercedendo ao Senhor com orações para com essas pessoas, para que Deus possa abençoar as suas vidas e fazer com que elas entendam qual é o propósito de Deus para com elas. Amém? Vamos mais, antes da melodia, vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Queremos, Senhor, te agradecer pela vida do teu servo Eli, que ontem foi ao encontro contigo, porque aprove ao Senhor chamá-lo. Queremos te agradecer pelo carinho, pela alegria que ele transmitia para cada um de nós e te pedir, Deus, pela sua família, sua esposa, seus filhos, seus irmãos. Ó Deus, conforta esses corações, os nossos corações estão, ó Deus, baqueados por essa perda, mas na certeza de que ele descansou no Senhor. Fortalece-nos, dá-nos, ó Deus, forças para cada momento. Abençoa as nossas famílias, abençoa as mães, hoje o Dia das Mães, abençoa as famílias que estão reunidas nesse momento comemorativo, que haja alegria nos lares, que haja alegria nos corações, ó Deus. Fica conosco, dá-nos o restante dia e logo mais possamos estar na tua casa para festejarmos, para agradecermos, para celebrarmos ao Senhor com mais um culto de adoração. Muito obrigado, Deus. Oramos
com perdão dos nossos pecados e no doce e eterno nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Quantas bênçãos! Às vezes falamos tanto de coisas tristes, esquecemos de falar das bênçãos de Deus. Contando as bênçãos. E assim, meus queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD em Casa, o estudo da nossa Escola Bíblica Dominical com você, no seu lar, aí no seu trabalho. Você que está nos dando a alegria de estarmos juntos nesta manhã. Que Deus nos abençoe grandemente e que nós possamos sempre estar crescendo, aprendendo na Palavra de Deus, através da Escola Bíblica Discipuladora. Amém? Amanhã estaremos de volta com a nossa devocional com você. Que Deus nos dê um dia de muita alegria, muita esperança e logo mais possamos nos encontrar na casa do Senhor. Amém?